Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo nesse canal. Esse primeiro vídeo eu queria explicar um pouquinho sobre o que vai ser esse canal, por que eu tô fazendo esse canal e pra quem não me conhece, um pouquinho sobre mim. Meu nome é Wendy e eu e minha família moramos, meu marido e os meus filhos moramos aqui no Canadá. A gente morou um tempo nos Estados Unidos e veio pra cá. Nos Estados Unidos, eu tinha começado a fazer um canal sobre imigração, essas coisas de, sabe, viver fora. Mas quando a gente se mudou pra cá, pro Canadá, a gente passou por algumas adaptações e eu sinto que eu cresci um pouco espiritualmente e eu passei a ler muitos livros da igreja. E aí é que entra a vontade de fazer esse canal, porque eu queria fazer esse canal. Com tantos livros que eu tenho lido, normalmente eu compro ele em lojas usadas, eu vejo que eles são livros antigos, eu nunca vi ele no Brasil, não vi ele traduzido, e eu leio esses livros, eu compartilho com a minha mãe, e eu fico muito feliz assim de poder compartilhar com ela, e ela também fica feliz, e ela inclusive já falou que sente muito porque ela não pode ter acesso a esses livros. Então foi aí que eu pensei, a princípio eu poderia fazer esse canal para que as pessoas no Brasil que não têm acesso a esses livros, que estão em inglês, é usado, complicado de obter o livro, se obtém em inglês para traduzir, tem que ler no telefone, enfim, para pular tudo isso, aí eu decidi fazer esse canal para que eu pudesse compartilhar esses livros tão bons que eu tenho tido acesso. O canal consiste, então, em eu ler os livros. Então, a leitura, os vídeos, ficariam assim, eu separo um livro e faço um resumo por capítulos. Então, é como se vocês fossem ler comigo. Esse primeiro livro é um livro que eu não terminei. É um livro que eu tinha no meu telefone, mas eu não gosto de ler no telefone porque eu não posso anotar, sublinhar, então eu tava esperando ele chegar. E eu já li alguns capítulos e eu gosto muito desse tema, e aí, não sei, eu senti que deveria começar por esse, porque tem outros livros que são muito bons que eu já terminei, mas eu gostaria de começar por esse. Ele é esse daqui, Life Everlasting, que é como se fosse Vida Eterna, de Duane Crowther. Esse daqui, ó. Duane Crowther. Ele é membro da igreja, detalhe. Eu também sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, todos os livros eles vão ser baseados nessa fé. Não são vídeos apenas para membros da igreja, mas tudo que eu falar vai estar baseado nas coisas de livros de pessoas que são membros da igreja, em líderes da igreja, o livro de Mormon, etc. Esse livro aqui, ele é dividido um pouco estranho. Ele é sobre pessoas, membros da igreja. Eu não sei se todas as experiências são de membros da igreja, porque eu não terminei de ler o livro, mas de pessoas, membros da igreja que passaram por experiências de quase morte. Então, esse é um livro que fala sobre, vamos dizer, a vida além dessa vida. E é um tema que eu gosto muito, sou muito interessada por esse tema. Inclusive, eu participo de outros canais que falam sobre esse tema, então eu já vi inúmeras experiências de quase morte, inúmeras, e me interessa particularmente muito experiências que são membros da igreja. E esse livro, ele é feito, os capítulos dele, tipo assim, ele não pega uma experiência, discorre a experiência e fala sobre ela. Ele fala de pedaços, por exemplo, tem 5 experiências, o capítulo 1 é sobre o tema de como a pessoa é recepcionada assim que morre. E aí ele, fulaninho número 1 fala disso, sobre isso, e fulaninho 2 fala isso, tal, sobre como é ser recebido no mundo espiritual. E então ele, tipo assim, eu fico morrendo de curiosidade, né? Porque ele começa a contar ele só conta um pedacinho da história. E lá na frente, quando ele tá falando sobre algum outro tema, por exemplo, como é a sensação de estar sem o corpo.
Aí ele volta para aquela experiência lá, de fulaninho número 1. Então eu fico morrendo de curiosidade, mas como o livro tá assim, eu vou ler ele assim. Ele tá aqui em inglês, então, infelizmente, eu vou ter que ficar lendo. Para eu traduzir tudo, vai ficar um trabalhão. Então, eu vou vendo o que é mais interessante. Eu não vou ler absolutamente tudo aqui, porque vai ficar um negócio super longo. Então, eu vou ver o que é mais interessante e eu vou traduzir. E eu vou estar com o livro em inglês, então às vezes vai ser meio enrolado na tradução, né? E a introdução desse livro, ele explica um pouco por que o autor, ele tá falando sobre isso. Ele começa com algumas citações de Joseph Smith, que são muito interessantes. Ele fala assim: se você pudesse contemplar os céus por 5 minutos, você saberia mais do que há para ser lido sobre esse assunto. Tipo assim, tudo que tem sobre o céu, você iria saber muito mais se você simplesmente contemplasse o céu por 5 minutos. E ele discorre de que isso é um convite para os membros da igreja para buscarem isso. E ele fala assim: eu asseguro aos santos que a verdade, com referência a esses assuntos, pode e deve ser conhecida por meio de revelações de Deus, por meio de suas ordenanças e respostas à oração. Ou seja, esse tema de quase morte é meio que um tabu dentro da igreja. Não sei se as pessoas já pararam para perceber. Quando você fala sobre isso, ou as pessoas não comentam, porque não sei se é um tema que elas não sabem, não são um tema que elas não gostam, ou um tema que elas não acreditam, que acontece muito. Só que assim, justamente esse livro, parte da introdução, ele tá explicando que isso aqui não é uma coletânea de coisas bonitinhas que ele achou no assunto, são experiências de pessoas reais que viveram isso. E ele sempre vai dar a referência da experiência, tipo, ele viu essa experiência no diário de fulano de tal, ou na revista que saiu da igreja no ano tal, e ele dá a página, ele dá tudo, todas as referências estão aqui. Se vocês alguma vez se interessarem por alguma referência, alguma história, é só perguntar. Eu vou tentar colocar o nome das pessoas das experiências, porque eu já, tipo assim, peguei o nome e coloquei na internet, e aí achei toda a experiência, sabe? Então foi mais para pegar só a experiência, muito interessante assim também. O autor, ele fala que ele sempre se interessou por esse assunto, e ele sempre ficava coletando informações e coisas sobre o assunto. Só que aí, depois, quando ele descobriu que a filha dele tinha leucemia, aí é que ele começou a, tipo, fazer mesmo, de verdade, para botar o livro, pesquisar e montar, né? E a introdução tem mais uma frase de Joseph Smith que é muito interessante. Ele fala assim, que todos os homens sabem que eles vão morrer um dia. E é importante que a gente entenda as razões e as causas da gente estar exposto aqui na Terra, as vicissitudes e a morte, e qual é o desígnio e o propósito de Deus. E a nossa vinda a esse mundo, e por que a gente tá aqui. E ele fala, e por que a gente vai embora, ou para onde a gente vai. E ele faz, e aí ele levanta assim a questão: não é razoável a gente pensar que, poxa, por que Deus criaria esse mundo tão bonito, tão complexo, tão cheio de coisas, pra gente simplesmente morrer e acabou-se? Então é muito lógico, é óbvio a gente pensar que existe algo após essa vida. Pra gente mesmo da igreja, isso é bem, a gente acredita isso desde o dia 1, nesse plano, né? Então pra gente não é difícil a gente acreditar que depois que a gente morre, a gente simplesmente vai para um outro lugar. Tem uma experiência que é aqui nesse livro, eu acho que ele fala que a morte é simplesmente uma porta. Você tá aqui e aí é como se você atravessasse. Não, agora eu só estou num lugar diferente. É muito interessante, eu adoro essas experiências. Esse primeiro vídeo era basicamente isso que eu queria falar. Tipo assim, dar um resumo do porquê eu quis fazer, do que é que se trata esse livro. E eu acho que o comecinho do capítulo 1 é também um resumo, assim, um porquê desse livro e tal. Porque muitas pessoas têm a dúvida, né?
Ele faz referência a várias experiências de quase morte de pessoas da Bíblia. Ele fala, por exemplo, ele fala a viúva de Naim. Aí depois tem o filho de Jairo, um líder judeu. Aí tem Lázaro. Aí tem a Tabita, a menina. Aí tem um outro aqui que é Euricas. Eu não sei quem é essa pessoa. Tá lá em Atos. Atos 20. Que foi ressuscitada pelo apóstolo Paulo. Aí tem a viúva de Sarepta, acho que é o filho dela. Ou seja, ele dá que tem experiências reais, a gente pode dizer também, mas que a gente infelizmente não tem o acesso ao que essas pessoas contaram. Ele fala, essas pessoas com certeza para as pessoas próximas, eles falaram, eu vi isso, eu vi aquilo, isso foi isso que eu experienciei. Então é isso que a gente vai estar vendo aqui, é isso que esse livro vai trazer. Essa parte que a gente não... Porque, obviamente, a Bíblia ela foca nos princípios e, tipo, a experiência de quase morte não faz parte. Ou eu acho que são mais complementos. E eu adoro esses complementos. Eu acho que... Eu só li alguns capítulos desse livro e eu acho que ele fortaleceu a minha fé, porque se a gente parar assim para pensar, a gente nunca para pensar na vida após aqui. Realmente existe, porque a gente pensa morte, a gente para aí. Eu acho que o assunto encerra aí, porque é uma coisa assim, né? Morte é uma coisa horrível, tal. Mas, de acordo assim com as experiências que a gente vê, é isso, é simplesmente a gente fica muito apegado a esse mundo, como se fosse, não, é a minha única esperança, se eu morrer, acabou tudo, entendeu? É simplesmente uma continuação. E também um dos motivos que o autor menciona é justamente dar esperança às pessoas que tiveram parentes que faleceram, que tá tudo bem, essa pessoa não sumiu, não desapareceu, ela tá ali, ela simplesmente tá do outro lado do véu. A gente pode sentir saudade, mas ela existe, entendeu? E eu acho que é basicamente isso. E então, no próximo vídeo o próximo vídeo eu já vou contar, eu acho que tem umas 5 experiências de 5 pessoas diferentes, e ele aborda sobre como as pessoas são recepcionadas, assim que morrem, o que é que ela vê, né? Como é que é a recepção, se tem alguém lá, o que é que ela vê, entendeu? Então, é isso. Tchau, gente.